Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Você tem essência, valores, seja você mesmo. Eu quero me agarrar a essa palavra e pedir graça a Deus para, à luz da palavra do Senhor, nós levarmos uma mensagem de revelação, poder e graça para você que está em casa agora nos ouvindo através da Rádio Novas de Paz. Você deve conhecer alguém que se esforça muito para provar o seu valor. E aí, tudo isso é fruto de um mundo hipócrita. Eu lembro de um pastor que dizia que cada cabeça é um mundo, aí ele acrescentava, e que mundo imundo, né? Pois bem, a gente vai, às vezes, até detectar isso em outras pessoas, mas nós muitas vezes estamos assim, em busca dos aplausos. Claro, todo mundo quer ser reconhecido, mas me parece que há uma pandemia roubando aquilo que é natural do homem, aquilo que é simples. Você há de concordar comigo que Deus trabalha na simplicidade. O meu Deus, ele se manifesta, ou a criação manifesta a sua glória, criação natural, né? A criação, muitas vezes, ela se apresenta para nós como algo óbvio. É a criação de Deus. O que eu quero lhe dizer é que Deus brada e lembra a cada um de nós que você já tem valor, você tem muito valor, você tem essência. E para tanto a palavra de hoje é: seja você mesmo. Eu não sei se você compreende, mas eu vejo os céus dizendo: é hora de voltar para a rota em que você é alvo direto da graça de Deus. Que agora, antes de se preocupar com os outros, você se preocupa primeiro em agradar a Deus. Eu escuto, não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu escuto os céus se manifestando e dizendo: meu filho, você é meu. Sabe aquela palavra que diz: mas sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você não é uma cópia e nem pode desejar ser uma cópia. Eu vou repetir. Você nem é uma cópia e nem pode desejar ser uma cópia. Você é você mesmo. Na verdade, a gente vê o mundo querendo acrescentar muitas coisas a uma obra, por assim dizer, perfeita em Deus. Você é feita à imagem e semelhança de Deus. E aí o mundo, ele tenta sempre, como eu posso dizer, lhe moldar. E o mundo, ele vai sempre querer que você se sinta ou sinta a falta de algo, porque o valor do mundo é: quem tem dinheiro e poder é feliz. O mundo vai dizer que os prazeres, eles não podem ser usufruídos apenas
à luz dos princípios de Deus. Prazer, prazer, prazer é o que deixa o homem vivo. Alegria, então, não tem limites. É o que o mundo vai dizer tentando lhe moldar. É toda hora as pessoas dizendo, ou você aceita ser uma cópia do que eu quero, ou eu não lhe aceito, ou você não entra no jogo da vida. Descansa o teu coração, eu me alegro, porque tem portas, tem providência, tem livramento. Olhe para Jesus, e tão somente olhe para Jesus. Dito isso, eu convido você para a gente ler, porque eu vou tirar lições poderosas do texto bíblico que está em Daniel capítulo 6. Quem está aí nas redes sociais, escreve aí mais uma vez Daniel 6, porque a cada segundo mais pessoas aqui na audiência da Rádio Novas de Paz, estamos ao vivo, e a minha oração é que você seja um canal de Deus para que outras pessoas agora tenham acesso a esta palavra aqui na Rádio Novas de Paz. Então, é importante você compartilhar. Vamos lá? Quem vai ler comigo está com a Bíblia aberta em Daniel capítulo 6. Diga amém. Glória a Deus. Leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler todo o capítulo de Daniel, capítulo 6, todos os versículos. São 20 e poucos versículos, mas é importante, porque é a palavra que quebra cadeias, é a palavra que levanta, é a palavra que abre o seu entendimento, que repreende o mal, é a palavra que confunde o adversário. Daniel na cova dos leões. Você que ligou o rádio agora, desde cedo, eu combinei com os irmãos para a gente ler todo o capítulo 6. E não faz sentido eu ler só. Eu preciso você acompanhando, caso... E tem alguns irmãos que não podem ler comigo, presta bem atenção no texto sagrado. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se então, ou se não, a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Verso 6 do capítulo 6 de Daniel. Se você ligou o rádio agora, abra a sua Bíblia, tire um momento para a gente ler junto todo o capítulo 6 de Daniel. O tema hoje da mensagem é: você tem essência e valor, seja você mesmo. Vamos lá. Daniel 6:6, continuando. Podemos continuar? Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim:
Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, ó rei Dario, ou por esta causa, versículo 9, vamos lá. Por esta causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Verso 11 do capítulo 6 de Daniel. Você que liga o rádio, venha conosco nessa leitura. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao teu mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, rei, 3 vezes por dia faz a sua oração. Verso 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito, ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Glória a Deus. Versículo 27 do capítulo 6 de Daniel. Atenção, ouvinte Novas de Paz, vamos lá. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu do rei o sono.
e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Que coisa linda! E aí eu me alegro. Aleluia! Versículo 21 do capítulo 6 que estamos lendo de Daniel, diz o texto. Você que liga o rádio agora, venha conosco nessa mesma alegria, liberdade do Espírito. Olha só, em continuidade, diz o texto sagrado. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmagaram todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. Olha o que o rei agora fala através de um edito, força de lei. Está no papel. Eu leio para você o texto sagrado. Vamos lá. A paz vos seja multiplicada. Isso o rei falando. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Quem leu comigo, diga: eu li e já recebi. Escreve aí, quem está me assistindo pelo YouTube, Novas de Paz. Quem está em casa, fale alguma coisa diante do Deus Todo-Poderoso. Você tem essência, você tem valor ou valores, seja você mesmo. Meus queridos e amados, o texto nos traz grandes lições, mas eu quero me agarrar a pelo menos 3 visões espirituais
que eu tenho aqui com os meus olhos na Bíblia Sagrada. A primeira coisa que me chama a atenção é a expressão bíblica do verso 3, que diz: porque nele, ou em Daniel, havia um espírito excelente. Irmãos, eu não sei você, mas essa palavra é Deus falando conosco e colocando o seu poder em prática na vida de Daniel para mostrar que ele é Deus e que ele agindo, você não precisa mais de nada, porque ele é o começo, o meio e o fim. Pastor Júnior, eu quero esse espírito excelente. Eu confesso a você que ainda ontem eu estava assim parado, né? Tinha feito alguns alongamentos que eu preciso fazer por causa da minha coluna. O médico diz, né, eu aprendendo com a irmã, não diga meu filho, eu achei tão bonitinho a irmã lá na cruzada, eu disse, eu tenho uma hernia de disco, ela no final, ela deu um abraço e me disse, meu filho, não diga que você tem, diga que o médico disse que você tem. Aí o médico disse, eu preciso, eu estava lá. E de uma hora para outra, o Espírito Santo bradou no meu coração um desejo de intensificar mais minha comunhão com Ele. E a gente fica, na vida espiritual, meio que temeroso, porque a gente promete, começa bem, daqui a pouco para pelo meio do caminho. Ou seja, na vida espiritual e na vida é bem possível que você tenha deixado muitas coisas para trás e inacabadas. E sabe que a gente fica meio desconfiado quando a gente ouve uma palavra, ouve uma voz, porque são tantas direções, são tantos barulhos, que a gente fica meio que como? E Deus me levou a essa palavra. Esse desejo de se aproximar mais de Deus pode ser chamado de a operação do Espírito de excelência na sua vida. E prontamente, na palavra de Deus, eu vejo 3 coisas que são a base desse Espírito excelente. A primeira é a verdade. Diga comigo assim, verdade. Não podemos estreitar a nossa comunhão com Deus, consequentemente, ter esse Espírito excelente repousando na nossa vida, sem verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No Salmo 91, o salmista vai dizer que esta verdade nos protege. O que eu quero dizer para você é uma palavra muito simples. Deixe, em nome de Jesus, as coisas acontecerem. Você já se desgastou demais, querendo ser o guia da sua vida, querendo ser a direção das coisas. O meu Deus me inspira a lhe dizer: descanse, ame e lute pela verdade, desde as mínimas coisas até as coisas maiores. Porque você vai provar da bênção que é chamado de Espírito
espírito excelente. Verdade. Segunda coisa que eu vejo na vida de Daniel e que faz parte ou se constitui esse espírito excelente. O que eu quero dizer é que nessa condução onde Deus brada e diz: você tem valor, seja você mesmo, você tem essência, você precisa, segundo, da capacidade, e é uma capacidade espiritual, de ser disponível. Você conhece alguém que é inacessível? Não é inacessível porque a pessoa tem poder ou a pessoa cria uma barreira, não. É inacessível porque a pessoa não move uma palha para louvar a Deus através da virtude e da generosidade. Ou seja, tem pessoas que a sua essência é mesquinha. A sua essência é achar que a vida é feita de contas. Não sabe se movimentar sem, na cabeça dele, tirar proveito da situação. Eu quero dizer para você que o espírito excelente, ele se manifesta através da virtude da disponibilidade, capacidade de servir o outro. E quando eu falo isso, nós estamos bem pertinho de outra virtude chamada amor. Quando nós falamos de amor, e muitas pessoas criticam, dizendo assim, na igreja, a igreja hoje está faltando amor. Muitas pessoas dizem: eu vejo muita gente pregar sem amor, está faltando amor. Mas se você olhar na Bíblia, o amor está bem pertinho dessa virtude chamada disponibilidade. Quem tem amor é disponível. Quem tem amor está sempre disposto a dar mais um passo. A propósito, o amor, ele se deleita no serviço. Amar nada mais é do que servir. Porque Jesus, ele mandou o seu filho Jesus vir aqui na terra, pisar nesse solo imundo, ser traído, julgado e morto. Porque através desse ato, Jesus serviu a humanidade com a redenção. Então, jamais a gente iria entender se Deus bradasse do céu e dissesse: eu te amo, te amo. Como amar? Amar sem servir? Como? Amar sem estar disponível? Como? Não dá para entender. Se você for perguntado, quem você não tem dúvida que lhe ame, excluindo Deus, da terra, olhe, quem você não tem nenhuma dúvida que lhe ame. Possivelmente você vai dizer: minha mãe. Nossa mãe. Porque foi a mãe que gerou, foi a mãe que cuidou, foi a mãe que passou, no meu caso mesmo, muitos dias, eu desenganado pelos médicos, ainda bebê, com a febre que não tinha cura, isolado, foi minha mãe. Então, ô pastor Júnior, quem você não tem dúvida que lhe ama? Minha mãe. Irmã Ângela, tá ouvindo aí a rádio. Esse amor parte da disposição, da disponibilidade. Irmãos, é muito ruim, é o que a gente tem visto hoje. As pessoas, nós estamos vivendo esgotados. Esgotados. Não tem mais brecha para nada. E sem perceber,
Nós estamos agindo como que robôs em série. Mas Deus não fez você igual aos outros. Você é você mesmo e você precisa ser você mesmo. Deus colocou inclinações no seu coração, aptidões, habilidades para um propósito. Então, versículo 3, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Um espírito excelente. Verdade, disponibilidade. Terceira marca de um espírito excelente. Capacidade de suportar o mal que você ainda não conseguiu vencer. Para a gente ter esse espírito excelente, dito aqui no texto sagrado, que é a base da história, da sustentação desse homem de Deus chamado Daniel, nós precisamos, diante de Deus, entender que é importante ter verdade, disponibilidade e ter paciência. Os fortes têm paciência. Os fortes não se deixam ser levados pela emoção, pela empolgação. Os fortes sabem que pode contar com uma força suficiente para, no tempo certo, vencer o mal. Eu preciso lhe dizer, você é forte. Você chegou até aqui. Respire aí. Se não for demais, dê um beliscão em você para ver se você está vivo e diga: obrigado, Jesus, eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui, Jesus. Tenha muito cuidado quando você se sente esgotado, porque o se sentir esgotado, você exclui uma das características do espírito excelente, que é a disponibilidade. Claro que todo mundo tem uma vida corrida, mas, irmãos, tem coisas que nós precisamos, através do discernimento, entender que eu preciso me doar. Tem coisas que eu preciso não fazer contas. Tem coisas que eu preciso olhar com um olhar de sabedoria, tendo paciência. Será que você vai colocar as coisas a perderem? Você tem essência, você tem valores, seja você mesmo. Deus coloca sobre nós a disposição, esse tal de espírito excelente. Até porque o espírito aqui está em letra minúscula. Ele parte de algumas virtudes de Daniel, dada por Deus. Tanto é que, verdade, disposição, verdade, disposição e paciência fez com que o rei, caladinho, ficasse olhando para eles. Pai, eu estou pensando, vou esperar o tempo. Eu vou abrir uma porta maior para esse menino. Estou vendo. Estou analisando. Olha como ele se comporta. Olha lá, ele não só olha para o umbigo dele, não. Ele não fica atrás dos centavos, não. Menino diferente. Não sou eu que estou dizendo, não. É o texto, capítulo 3. O Daniel da cova dos leões. O texto diz que o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. É assim ou não? Então, primeira lição que eu tiro, diante da verdade que você tem essência, você tem valores,
Então e portanto seja você mesmo. Primeira coisa, busque esse espírito excelente, que tem como base a verdade, a disposição e a paciência, que é uma espécie de força espiritual, espiritualmente falando. Segunda lição que eu aprendo no texto é que Daniel, através desse espírito excelente, ele causou uma inveja. É o que diz o texto, né? E aí os seus companheiros disseram, ó, a gente já fez várias varreduras aqui e a gente não conseguiu encontrar nada na vida de errado na vida de Daniel. Então, vamos lá. A gente vai, vamos pensar aqui e olha só, o texto diz que não foi um nem dois, não. O texto diz que foi os demais príncipes, ou seja, estava incomodando todo mundo. Estava incomodando todo mundo. E agora, já que a gente não pode encontrar na vida, no cotidiano, nos papéis, nos documentos, algo que incriminar Daniel, então vamos procurar ocasião nele ou falha nele em relação à lei do seu Deus. Segunda lição que eu quero lhe dizer aqui. Primeiro, busque esse espírito excelente, que a gente falou. Segundo, é hora de você se agarrar com Deus. Irmãos, todos os círculos de oração, eu estou lá no Cenáculo da Cruz Cabugá, e sempre chegam irmãos e que pedem oração e que contam um momento da sua vida. Pastor Júnior, ore por mim por causa disso. Quase que todos os conselhos pastorais que eu dou se agarre e cresça espiritualmente. Pastor, eu liguei o rádio agora, pastor, e deixa eu lhe dizer, minha vida está assim. Olhando para você aqui, ouvinte Novas de Paz, deixa eu lhe dizer, é hora de você crescer espiritualmente. Esse conselho é para as pessoas que estão vendo sua família sendo destruída. Esse conselho é para as pessoas que estão enfrentando uma enfermidade que os médicos batem de um lado do outro e não acham. Esse conselho são para pessoas que ultimamente estão pensando mais na morte do que na vida. Esse conselho é para aqueles que não veem mais sentido ou aqueles que já não conseguem mais, como você, parar para ouvir essa palavra, ouve e um dia até se alegrou nas verdades e revelações de Deus, mas hoje diz, isso não é para mim, isso é para os crentes novos, isso é para as pessoas que estão na prova. Eu estou hoje em outra dimensão, eu adoro a Deus, eu não sei o quê, mas você se colocou em outro status, você está em outra, você criou um gueto, um grupo, um momento, e você acha que aquilo é que vai lhe dar segurança. Ei, meu irmão, diga comigo, é tempo de crescer espiritualmente. A Bíblia diz que se nós não formos ou buscarmos a santidade, nós não veremos ao Senhor. Não será possível que você está contando com tudo, esperando tudo nesse processo delicado que você vive, está vivendo. Mas você só não está contando com o mais importante, que é você crescer espiritualmente. Sabe o que Deus está falando? Deus está dizendo assim, meu filho, eu quero que você descubra quem é Deus. Eu vou repetir isso aqui. Deus está dizendo, em outras palavras, meu filho, eu quero que você
me conheça. Eu quero me revelar a você. Eu quero que você não fique satisfeito com essa porção, é muito pouco. Daniel era um homem que vivia em constante crescimento espiritual. E tem pelo menos 3 situações que devem ser exploradas nesse tal de crescimento espiritual de Daniel, tendo em vista que ele tinha um espírito excelente. O texto mostra Daniel sempre em ascensão, sempre buscando conhecer a Deus. O versículo 4 diz, olha que coisa linda. Atenção, você que chegou agora, ouvinte Novas de Paz, estamos ao vivo. A mensagem hoje é: você tem essência e valores. Seja você mesmo. Lemos todo o capítulo 6 de Daniel e agora estamos tirando a segunda lição à luz desse texto sagrado que nos chama a um crescimento espiritual contínuo. E eu estou no verso 4. Olha para mim aqui, ouvinte Novas de Paz. O texto diz, porque Daniel era fiel, não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A fidelidade, ela tem, vamos dizer assim, alguns níveis. E o ser fiel não é tão complicado. Porque, na verdade, o ser fiel fala de um momento, uma ocasião. O que Deus busca nos seus é a continuidade da fidelidade. A fidelidade espiritual, ela é um processo contínuo e não isolado. Isso quer dizer que a nossa vida, ela se comunica. A gente não pode separar a nossa vida espiritual da nossa relação conjugal. Não, meu negócio aqui é com Deus, mas a minha vida amorosa é uma observação. Minha vida aqui com Deus é uma, mas a minha vida financeira é outra. A minha vida espiritual é uma, mas o meu compromisso com a igreja, se é que eu tenho, é outro. Não. A fidelidade, ela é um braço que engloba e inclui tudo na sua vida. Por isso que nós não podemos exercitar a fidelidade já nas grandes coisas e começar nas grandes coisas. Porque é um processo contínuo. O que eu quero dizer para você é que, se você pegar essa palavra, não pode ser mais simples do que isso. E eu acredito que o poder de Deus, ele se manifesta na simplicidade. Hoje, essa tarefa é a tarefa de hoje. Você precisa valorizar as pequenas coisas hoje. Você precisa ser o que você deveria ser diante das pequenas coisas, por que não dizer das mínimas coisas. Ou você age entendendo que Deus está trabalhando para que sua natureza seja moldada continuamente, ou não tem nada feito. Porque é assim, o homem é assim. Nós temos, infelizmente, a capacidade de
agir ou dançar conforme a música. Nós somos e agimos de uma maneira quando a luz está acesa e de outra maneira quando nós não precisamos impressionar, quando ninguém está nos vendo. Mas o que vai moldar e tratar o seu caráter é justamente quando ninguém está vendo. E normalmente o quando ninguém está vendo fala das coisas mínimas. Como amar a verdade se você não sabe replicar uma história do dia a dia para o seu filho, para sua esposa? Como falar e viver da verdade se você coloca a senha no seu celular e sua esposa não tem acesso ao celular? Eu lembro de um colega, encontrei ele no shopping, e até hoje eu fico, mas rapaz, não, pastor, mas rapaz, foi eu chegar aí, opa, tudo bom, encontrei, assim, colega de trabalho, opa, pai, tudo bom? Aí na hora o pai deu o celular ao menino olhou e disse, ô pai, por que você não me dá o celular quando tá perto de mamãe? Então, veja bem, ô pastor, mas a minha vida, pastor, é um desmantelo da cebola, pastor. Eu estou ouvindo essa palavra, Deus está falando comigo, pastor. Mas assim, é o que eu estou lhe dizendo, o processo espiritual já chama de processo. Você precisa hoje dar o primeiro passo. A palavra de Deus não lhe condena. Pelo contrário, Deus criou uma situação, colocou o temor dele e você está respeitando, parou um pouquinho aí. Você pensa que é todo mundo, é? Que pare, que escuta, que valoriza, que diz, eu vou entregar o meu culto, eu quero ouvir a voz de Deus. Seja você mesmo, mas não abra mão do crescimento. Deus está dizendo, eu existo, eu quero ser conhecido. E esse ser conhecido fala de busca. O texto diz que Daniel era fiel. Não só fiel, porque o crescimento espiritual, ele monta, sim, na fidelidade, até porque fé, em muitos momentos na Bíblia, é sinônimo de fidelidade, mas o texto faz questão de dizer que Daniel também não tinha nenhum vício, nem culpa. Isso quer dizer que Daniel era um homem livre. Olha só. O apóstolo Paulo, ele diz, todas as coisas me são lícitas. Se não me engano, é 1 Coríntios capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso quer dizer que a base do cristianismo é a liberdade. A religião, ela coloca muitas normas, a maioria ou quase todas boas, principalmente para as pessoas que viviam uma vida desmantelada e agora precisa vir para uma espécie de disciplina, de cuidado, de limites. Mas a base do evangelho é a liberdade. Tanto é que nesse texto eu estou falando da liberdade de Daniel de não ter vícios nem culpa. Olhe para mim aqui e pegue essa lição do céu. Então, Paulo, ele continua dizendo que os irmãos deveriam parar de brigar, de discutir, porque um dizia que podia comer tal comida e estava dando uma confusão medonha na igreja de Corinto. Aí outro dizia, não, eu não sei esse negócio de comida, mas tal dia é santo. Aí um dizia, o meu dia santo é esse. Aí o outro dizia, o dia santo é aquele. Aí outro dizia, eu como carne. Outro dizia, eu não como carne, eu como não sei o quê.
confusão medonha. Aí, Paulo, lá no capítulo 6, depois se você quiser entender isso de forma mais clara, aí Paulo diz, veja bem, pare com essas agonias. Quem quiser achar tal dia santo, que ache. Quem quiser comer isso, coma, porque a comida é para o bucho e o bucho é para a comida. E pronto. Isso é errado. Aí Paulo vai dizer, ó a liberdade de onde vem. Aí Paulo vai dizer, mas tem uma observação aí. Quanto ao corpo, vocês não podem fazer o que querem. Porque Jesus já comprou por bom preço o seu corpo. E é só você ler o texto que Paulo, quando está falando do corpo aqui, ele está frisando principalmente como nós estamos usando o nosso corpo em relação à nossa intimidade. Você está entendendo? Tanto é que no mesmo texto, o apóstolo Paulo ele diz, fugir da prostituição. Nós não podemos falar de liberdade sem passar por dois momentos da nossa vida, que é o controle na vida íntima dos impulsos e também falar do controle da comida. Essas duas necessidades, elas se demonstram ou se apresentam como nós, ou para nós, como necessidades poderosas. Por quê, pastor Júnior? Porque está ligado à nossa sobrevivência, o instinto de preservação da espécie. Está na nossa natureza, questão sexual e a questão da alimentação. Então, nós não podemos falar de crescimento espiritual ou a tal liberdade, e isso é uma advertência muito forte. Nós não podemos falar de liberdade cristã, não podemos falar de crescimento espiritual, dessa expressão tão bonita do texto, Daniel era fiel e não achava nele nenhum vício ou culpa, sem passar pelo domínio próprio dessas duas áreas da nossa vida. E aí, essas duas áreas, elas nos levam a dois pecados, que são clássicos, que é o pecado da gula e o pecado da prostituição. Então, essas coisas não controladas, ou seja, sem a liberdade que Deus lhe dá, ou seja, você está preso, e eu quero só olhar para essas duas, porque são os dois impulsos ou necessidades mais violentas do homem, você não se enquadra espiritualmente em uma pessoa livre. Bonita essa expressão, mas é muito poderosa também. Não se achava nele nem vício, nem culpa. Então, vamos correr aqui com a palavra. Você que ligou o rádio agora, o tema da mensagem é: você tem essência, tem valores, seja você mesmo. Estamos tirando lições à luz de Daniel capítulo 6. Primeiro, destacamos o espírito excelente de Daniel. E aí a gente falou da verdade, da disposição e da paciência. Depois nós destacamos o ser fiel, que eu chamei de crescimento espiritual contínuo, ou continuidade do crescimento. Independente da situação que eu vivo hoje, Deus me chama para que você busque Ele, ou para buscar a Deus, para que Ele se revele a você. Crescimento espiritual é a expressão ser fiel, não achou nele culpa, não achou. Daniel era fiel, deixa eu ajeitar aqui. Daniel era fiel
e não achava nele nenhum vício e culpa. A gente recebeu do céu essa palavra liberdade. E aí a gente focou em duas questões que são vitais e poderosas na nossa vida. Necessidade de se alimentar e a questão da intimidade. Eu vou encerrar agora e eu peço muita a sua atenção. Olha só. Por fim, a lição que eu tiro aqui é que Deus, Ele sempre abrirá uma porta no meio dessa confusão. Eu vou repetir. Deus, Ele sempre abrirá uma porta no meio dessa confusão. Eita, e eu sinto a alegria de olhar para você aqui, ouvinte Novas de Paz, você que está adorando a Deus pelo YouTube Novas de Paz, e dizer a você: Deus já tem a providência que você precisa. Eu entendo que há um poder espiritual tremendo. Isso não é palavras de efeito ou coisa de pregador. Até porque eu prego a palavra de Deus e não me sinto um pregador da palavra, que pelo menos eu mesmo acho que eu não tenho aqueles cacuetes de pregador. Eu não sei nem como é que os irmãos têm paciência de estar do outro lado me ouvindo, porque eu mesmo não me acho um pregador. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O meu Deus está dizendo que é escape e sempre terá um escape. Não comprometa o seu sono. Deus tem uma saída para este negócio. E essa tranquilidade não é só para você dormir, não. É para você ter o necessário para crescer espiritualmente. Eu vou repetir, porque quando a gente vê a verdade bíblica que nos diz que quando nós dormimos, Deus trabalha, a gente acha que é para Deus nos dar só bem-estar, só uma sensação melhor. Não, irmãos. Deus cria isso para você ter o necessário para ser fiel, para vencer os vícios e as culpas, ou seja, para você buscar a revelação de Deus. Por isso e para isso é que Deus trabalha. A gente não percebe, mas a gente se coloca como Deus, ou seja, eu me coloco como Senhor e coloco Deus como servo. Ou seja, o Senhor tem que trabalhar para o meu bem-estar, porque eu sou Senhor e o Senhor é servo. Não! E a gente faz isso às vezes de forma inconsciente. Deus cria e dá o bem-estar para você intensificar, para você ter o prazer de ter esse espírito excelente repousando na sua vida, para você ver através dos processos espirituais a fidelidade na sua vida, o vencer os vícios, uma realidade, o vencer as amarguras, uma realidade. Mas eu digo e finalizo aqui: Deus tem uma saída no meio dessa confusão.